Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Hoje é dia das bruxas, né? Hoje é o famoso Halloween lá nos Estados Unidos, né? O Halloween, ele é uma festa muito popular, principalmente nos Estados Unidos, mas em alguns países da Europa também se comemora, na Espanha se comemora, na Inglaterra se comemora Halloween. Aqui no Brasil tá pegando ainda, começou a pegar essa mania do Halloween. Hoje você tem bailes de Halloween com pessoas fantasiadas, o pessoal pinta o rosto, né? Eventos assim de Halloween, né? E inspirado nesse conteúdo, né? Inspirado, né? Na data, no Halloween, eu resolvi fazer um conteúdo aqui de jogadores, assim, jogadores do seu time. Você, torcedor, você lembra de jogadores? Você se recorda de jogadores do seu time que era assim, que causavam pesadelos em você? E assim, quando eles jogavam, você sabia que você, assim, você tinha medo de vê-los em campo. Assim, você tinha medo por exemplo, vamos pegar um time, o Corinthians, por exemplo. O torcedor do Corinthians que vai aos jogos hoje, ele vê o Félix Torres hoje na zaga do Corinthians. Acho que ele sente arrepios, assim, né? Ele não dorme à noite, assim. Pô, amanhã o Félix Torres vai ser titular, né? É tipo assim, é tipo isso. E aí eu selecionei alguns jogadores aqui, dos 12 grandes, né? Peguei aqui jogadores dos 12 grandes que realmente eram jogadores, assim, de filmes de terror, assim, que causavam arrepios aí, davam calafrios, assim, nos torcedores. Começando pelo Internacional. O Internacional caiu no ano de 2016, né? E aquele time tinha um trio de zagueiros assim que era assustador, né? Que realmente não deixou, assim, que realmente dava medo, assim, com eles ali jogando na zaga do Inter. O Leandro Almeida, né, zagueiro que foi revelado no Atlético Mineiro, foi pro Internacional, jogou no Palmeiras também. O Alan Costa, esse aí que formava a dupla com o Leandro Almeida também, e tinha ainda o Hernando, né, que entrava no time de vez em quando, né, aquele time de 2016 do Inter que acabou sendo rebaixado. Esses três jogadores realmente era cenário de filme de você levar muitos sustos, assim. Aquele filme de terror onde você leva sustos, realmente, com esse trio aqui, Leandro Almeida, Alan Costa e Hernando. Indo pro rival, o Grêmio, né? O Grêmio foi rebaixado, né, em 2004 também foi rebaixado em 2004 para a segunda divisão. E o time que foi rebaixado, o time do Grêmio que foi rebaixado, tinham algumas figuras marcantes, assim, naquele time. Um deles era o goleiro Tavarelli, né? O goleiro Tavarelli era um goleiro paraguaio, né? Que chegou com bastante cartaz, goleiro do Olímpia, da seleção paraguaia, mas que no campo, nos jogos, veio e olha, foi só frango, né? Dava susto, dava umas rateadas, e o torcedor do Grêmio realmente, assim, teve momentos de filmes de terror, vendo o Tavarelli no gol, na meta do Grêmio. Outro jogador que também o gremista não podia ver em campo, que pegava na bola e sentia um frio na espinha, um calafrio, era o zagueiro panamenho Balói. Balói era um zagueiro panamenho que jogou no Grêmio em 2003, 2004. Outro zagueiro que também causava a mesma sensação de medo na torcida do Grêmio era o zagueiro Cris, que veio para o Grêmio em 2013, trazido pelo Luxemburgo, né? Era homem de confiança do Vanderlei Luxemburgo lá no Corinthians, aí o Luxemburgo trouxe ele para o Grêmio, mas ele também, né, causou bastante medo, assim, quando ele jogou na zaga do Grêmio, como zagueiro do Grêmio. E outro jogador, esse dava medo em campo mesmo, esse parecia um slasher mesmo de filme de terror, que era o Cocito. O Cocito era um volante que jogou no Atlético Paranaense, né? Foi campeão no Atlético Paranaense, jogou no Corinthians também. E o Cocito, ele era uma versão do Gennaro Gattuso, né? Versão brasileira do Gennaro Gattuso, mas esse aí, ele era um psicopata realmente dentro do campo, um cara que realmente dava medo ali, um slasher ali, um tipo Pânico ali, o Ghostface do Pânico, o nosso querido Cocito, né, que jogou no Grêmio.
Outro, indo para Minas Gerais agora, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve algumas figuras que a torcida do Atlético não gosta nem de lembrar. Um deles, unanimidade assim para a torcida do Galo, o pior goleiro da história do Galo. Não sei se é o pior, mas um dos piores para a torcida do Galo. O goleiro Edson. O goleiro Edson foi um goleiro que jogou no Galo, fez aí 54 jogos, tomou 79 gols e era o famoso goleiro dos 6 dedos, mas o que ele tomou de frango e fez a torcida do Galo ter, assim, sustos, pesadelos, arrepios, assim, jogando, foi gigantesco. Aí o glorioso goleiro Edson aí do Galo. Outros 2 jogadores que eu acho que a torcida do Galo não sente a menor saudade, né? O Eraso, zagueiro Eraso, equatoriano Eraso, e o Felipe Santana. Essa dupla, não jogaram assim na mesma época, eu acho, mas o Eraso e o Felipe Santana realmente foram 2 zagueiros que a torcida do Galo, ela tinha arrepios a cada momento que os 2 pegavam na bola. O Cruzeiro, indo para o Cruzeiro caiu, né? Aquele time de 2020, 2019, 2021 ficou um período na segunda divisão, e o Cruzeiro teve alguns times bem horrorosos assim durante o período ali da Série B. E alguns jogadores ficaram marcados assim para a torcida do Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve um zagueiro chamado Joseph, que jogou em 2021, quando o Cruzeiro já estava na segunda divisão, né, estava jogando seu 2º ano de Série B, e o Joseph ele ficou marcado por um gol Alan Van Persie na Copa do Mundo 2014, mas o gol foi contra, né? Esse jogador também foi um jogador que causava arrepios na torcida do Cruzeiro, o glorioso Joseph. Perdão. Outro jogador que a torcida do Galo também não gosta de lembrar é o Duvier Riascos, né? Que jogou no Cruzeiro em 2014, 2015. Perdão. E era outra figura aí, bem de filme de terror para a torcida do Cruzeiro. O Riascos. Indo agora para o São Paulo. O São Paulo teve alguns jogadores aí que a torcida realmente não deve que deve ter tido pesadelo da torcida do São Paulo com esses jogadores aqui. Para começar no gol, né? O São Paulo teve um quinteto de goleiros na sua história que, olha, para começar, o famoso goleiro Alencar. O Alencar foi um goleiro que jogou no São Paulo nos anos 2000, lá em 2001, né? E ele ficou marcado por um jogo contra o Vasco, né? O Rogério Ceni é expulso, o Alencar entra e ele toma 7 gols, né? O São Paulo perde 7-1 pro Vasco e o Alencar depois disso nunca mais jogou. É um goleiro que o São Paulino realmente não quer nem se lembrar. Ouve esse nome, ele sente um arrepio na espinha. E teve outros goleiros depois, principalmente depois do Rogério Ceni ter deixado a meta do São Paulo, né? O goleiro Denis, né? São Paulino realmente passou muito pavor com o Denis. A dupla que veio aí do Audax, né? O Felipe Alves e o Sidão. O Sidão veio primeiro, né? O Sidão ficou até marcado naquele clássico de 2019 contra o Santos, que ele falha falha bastante naquele jogo e ainda é eleito ironicamente como melhor da partida, mas aí eu acho que foi uma maldade feita aí, muito impulsionada aí pelo Desimpedidos, canal da internet, e também aí foi uma falta de sensibilidade da Globo, né, de não ter encerrado o jogo ali, não vai entregar o prêmio não, e aí entregou o prêmio de melhor do jogo pro Sidão, mas o Sidão realmente foi um goleiro que a torcida do São Paulo não quer se lembrar nem um pouco, porque era um cara que realmente causava pesadelos na torcida do São Paulo. O Felipe Alves veio depois, né, como aposta do Rogério Ceni, né,
O Rogério Ceni gostava dele, foi goleiro do Rogério Ceni no Fortaleza. Então ele trouxe o Felipe Alves para o São Paulo. E outro goleiro que a torcida do São Paulo também não gosta de lembrar, o Thiago Volpi, né? O famoso goleiro que tomava só golaços, né? O Thiago Volpi, ele teve momentos legais com o São Paulo, teve um momento legal ali com o Diniz, mas realmente chegou ali com expectativa, mas o São Paulino não gosta de lembrar do Thiago Volpi, né, no gol do São Paulo. Outros jogadores que acho que a torcida do São Paulo ouve esses nomes e praticamente se vê num filme de terror, né? O Paulão Desmaio, né? O famoso Paulão Desmaio, né? Jogador que jogador que chegou no São Paulo e deu aquela entrevista onde ele desmaia, né? Por isso é Paulão Desmaio. O Reginaldo Cachorrão, que de cachorrão não tinha nada, era um poodle, né? E na zaga do São Paulo tava mais pra um cara assim de filme de terror realmente, um slasher que cometia uma atrocidade ali na defesa. Teve o Héctor Carabali, um jogador equatoriano que o São Paulo trouxe. O São Paulo trouxe ali em 99, que também não deixou saudade. E teve ele também, teve o José Sierra, meio campista, que chegou com um cartaz enorme, mas também não é bem lembrado, não deixou nenhuma saudade, na verdade. Acho que deixou mais a torcida do São Paulo com tendo pesadelos. E teve ele, Alexander Rondon, né, o venezuelano, não Salomão Rondon, esse aí, artilheiro da seleção da Venezuela. Alexander Rondon, que jogou no São Paulo em 2004. Esse também, a torcida do São Paulo tinha pesadelos. Outro que a torcida do São Paulo tinha bastante pesadelos, o Pablo, né, aí pesadelos porque ele perdia cada gol, né? Ele perdia muitos gols aí quando ele era jogador do São Paulo, e o Pablo realmente fazia a torcida do São Paulo ter calafrios assim, como camisa 9 de São Paulo. Indo agora para o Fluminense. O Fluminense teve no seu gol, né, o goleiro Rafael, né? Não é muito lembrado o Rafael, no goleiro que jogou no Vasco também. E o Rafael realmente não foi um goleiro. Foi um goleiro que realmente a torcida do Fluminense acho que teve noites de pesadelo, né, com o Rafael. Também um jogador que era um terror na defesa, mas do lado negativo, né, o Rissuti. Luciano Rissuti, jogador lateral direito que jogou no Fluminense em 2006. Outro jogador que causava arrepios na defesa do Fluminense, o Ed Carlos, em 2009. Também o Márcio Rosário, que foi outro zagueiro, esse jogou numa outra época, né? Jogou no Fluminense em 2011, 2012. O Márcio Rosário, um zagueiro aí que... Esse acho que o torcedor do Fluminense teve bastante pesadelo. E o Wellington Monteiro, né? O Wellington Monteiro que depois viria a ser campeão mundial com o Inter, mas que no Fluminense realmente parecia que o Fluminense tava ali dentro do inferno, assim, se sentia ali com realmente um filme de terror vendo o Wellington Monteiro jogar. E indo agora para o Botafogo. O Botafogo teve, para começar no gol, teve o famoso goleiro Castilho. O goleiro Castilho chegou no Botafogo com fama de goleiraço e tal, seleção uruguaia, jogou Copa do Mundo em 2010 pela seleção do Uruguai, mas era um goleiro que frangava pra caramba, e olha, realmente o torcedor do Botafogo, com ele no gol, meu Deus, o torcedor do Botafogo tinha noites de pesadelo. Outros jogadores que o Botafogo não gosta de lembrar, jogadores de meio campo aqui, o Eliseu, volante, o Capixaba também volante, o GDU, olha que trio de volantes aí, que realmente eram 3 cavaleiros do apocalipse aí pro time do Botafogo. 3 jogadores aí que o Botafogo sentia arrepios realmente vendo jogar com a camisa do Fogão. E outro jogador que também acho que a torcida do Botafogo não gosta nem um pouco de lembrar, foi um atacante chamado Escalada. Escalada era um atacante argentino naturalizado equatoriano que chegou com um cartaz muito grande no Botafogo, mas que no Botafogo não disse que veio. Jogou aqui 3 jogos e não fez nenhum gol.
né? Era chamado inclusive Leitão, né? Chegou acima do peso no Botafogo. E era um jogador também pavoroso, né? O Escalada. O Santos, eu vou te falar. O Santos, olha, ele teve jogadores aqui para formar um grande casting aqui, um elenco de filme de terror, realmente. O Santos teve no gol o goleiro Saulo, que ficou marcado pelo 7-1, né, contra o Corinthians em 2005. Teve o Rodrigo Mancha, né, volante, que eu nem lembrava quando eu fiz a pesquisa aqui, ele jogou no Santos em 2009 e 2010. Veio do Coritiba, veio do Sport, jogou no Coritiba no Sport, o Rodrigo Mancha. Outro jogador que esse o torcedor do Santos tinha pesadelos. Michael Jackson Quinones, equatoriano, que chegou aí no Santos na época do Leão, aí, na época do, acho que em 2008, se eu não me engano, chegou aí o 2008. Foi a época que jogou o Michael Jackson Quinones. Junto com ele também no mesmo ano jogou o Mariano Trípode, atacante que jogou no Santos. Era outro aí, atacante que assustava, né, mas da forma negativa. O Bill, né, atacante que jogou no Santos na época do Neymar, mas que realmente causava pesadelos na torcida do Santos. E aí começa uma turma aqui na era Rueda aqui que era assustador realmente. William Maranhão, olha os jogadores que o Santos teve, elenco de filme de terror realmente. Vinícius Balieiro, William Maranhão, o Vladimir talvez seja, olha, ele rivaliza com o Saulo para ver quem é o goleiro que dava mais susto, que causava mais medo na torcida do Santos. Acho que o Vladimir ganha, mas teve também Gabriel Inocêncio, né, Camacho, o Michael Roque, né, que hoje está jogando até no Coritiba, era outro zagueiro que causava medo, né, jogando na zaga do Santos. O Speed Mendonça no ataque do Santos também era outro que causava arrepios, assim, muito medo, né, porque, pô, você vai depender do cara, pô, eu sinto medo, não sinto alívio, eu sinto medo com esses jogadores. E teve aqui um jogador que eu acho que a torcida do Santos não gosta nem de lembrar que tem pesadelos, o atacante Nilson. O atacante Nilson, que ficou marcado por um gol que ele perde no primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2015 contra o Palmeiras, e se ele faz aquele gol, talvez o Santos teria sido campeão. Indo para o Vasco da Gama é outro time que tem um grande elenco aqui de filme de terror, hein? O Vasco, para começar, no gol teve um goleiro sérvio chamado Tadic, que era parceiro, que veio jogar no Vasco porque ele era amigo do Petkovic, que era, naquele tempo, era o grande líder técnico do Vasco. Aí ele resolveu trazer esse goleiro, Tadic. Em 7 jogos ele sofreu 14 gols. Realmente, ele, olha, foi um grande pesadelo, assim, pra torcida do Vasco. Uma zaga dos horrores, assim, dois zagueiros que formavam uma dupla dos horrores pra torcida do Vasco, o zagueiro Ciro e Fábio Braz, né? 2 zagueiros que realmente causavam calafrios aí na torcida do Vasco. O Jonilson, falei dele aqui, o Jonilson tinha falado dele aqui jogando no Atlético Mineiro, né? O Jonilson jogou no Vasco, né? Também também era outro jogador pavoroso que a torcida do Vasco não gosta nem de lembrar. E tinha também teve também falei de goleiro. Goleiro é uma coisa que o Vasco teve, hein? Erivelton, goleiro baixo, que era um que o Eurico Miranda trouxe na época. Aí o Eurico Miranda montou grandes catadões para o Vasco, e o time do Vasco teve, olha os jogadores que o time do Vasco teve: Erivelton, Thiago Feltri, William Barbio, Riascos, Manga Escobar, né, Robson Bambu, Diogo Silva, né, o Thiago Rodrigues, aquele goleiro que usava uma máscara, né? Esse era um personagem mesmo de filme de terror, né? O Sidão, de novo aqui, né? Falei do Sidão no São Paulo, né? O Ives, Vitor Boleta, o Abuda, olha, elenco de filme de terror aí, bem trash do Vasco. Aí jogadores que realmente causavam medo na torcida do Vasco.
E aí vamos pro Corinthians. O Corinthians teve muito jogador de causar pesadelos na torcida aí, na fiel torcida. Para começar, goleiro, né? Goleiro, acho que o corintiano lembra muito do Júlio César, né? Goleiro que falhou ali, ficou marcado porque falhou em momentos decisivos, e aí foi com uma falha dele que veio o Cássio, né? Mas ele era um goleiro que infelizmente falhava muito no gol do Corinthians. Mas teve um goleiro pior que ele, talvez, que o corintiano acho que esqueceu. Johnny Herrera, lembra do Johnny Herrera? Johnny Herrera chegou na época ali da MSI, era um goleiro de filme de terror realmente, o Johnny Herrera. O time da Série B, né? Bastante lembrado, né? O time da Série B, que caiu da Série B em 2007, teve o lateral Irã, lateral direito, lateral esquerdo, que veio do Vasco, o Roger Guerreiro, né, que ficou marcado com aquele jogo da Libertadores, o Fininho, que era outro lateral que o Corinthians ali jogando de titular do time do Corinthians, o corintiano não gosta nem de lembrar que sente pesadelos, o Escudeiro, esse jogador, esse dava medo. Esse, além de ruim, é a figura dele, ele lembrava o Frankenstein, esse cara. O outro jogador, Marcos Tamandaré, lembra dele? Jogou estava no elenco da Série B. Zelão, zagueiro que fez parte da campanha da Série B também. Seba Domingues, né? Outro jogador aí, esse chegou na época da MSI. Outros zagueiros. Os zagueiros que eu acho que o corintiano nem lembra, Valdson, jogou no Flamengo também, jogou no Corinthians depois, jogou em 2007 no Corinthians. O Christian Soares, que chegou no Corinthians em 2008 para a disputa da Série B, era um zagueiro chileno. O Cadu, zagueiro que veio junto com o Zelão, né, do Bragantino. O Carlão, que jogou no Corinthians depois ali com o Mano Menezes. O Bruno Otávio, outro jogador que o corintiano não gosta nem de lembrar naquele time no elenco da Série C, no elenco que caiu para a Série B. O Perdigão, que a torcida chamava de Perdidão, era outro jogador que causava arrepios na torcida do Corinthians. E o zagueiro e o atacante Clodoaldo, né? O Clodoaldo, que era o atacante do Corinthians, que tinha a missão de salvar aí o Corinthians da Série B, junto ali com o Arce, o boliviano Arce. Esses dois atacantes aí também, acho que o corintiano teve pesadelos com esses jogadores aí defendendo a equipe do Corinthians. O Flamengo, que hoje hoje monta times muito bons, né? Mas olha os jogadores que o Flamengo teve na sua história, e se não é personagens de times assim, de dar medo assim no torcedor. Gustavo Geladeira, jogador, zagueiro. O Hugo Colassi, volante argentino também. O Pires da Mota era outro jogador que causava arrepios no time. Val Baiano, atacante também. Esse o torcedor do Flamengo não gosta de lembrar. Era ruim, hein? Teve também o Eraso, né? Também jogou no Flamengo. Também um zagueiro que o torcedor do Flamengo não gosta de lembrar, causava arrepios ali na defesa do Flamengo. E para lembrar aqui, vou lembrar aqui do Horácio Peralta, também, outro jogador que era teve seus momentos, mas também era um jogador que depois só fez a torcida ter arrepios, né? A torcida do Flamengo ter arrepios. O zagueiro Irineu, que é considerado um dos piores zagueiros da história do Flamengo, também causava calafrios na torcida do Flamengo. E o Alex Muralha, né? O Alex Muralha, acho que assim, o Alex Muralha, ele teve um momento muito bom com a torcida do Flamengo, mas ele depois realmente só fez a torcida do Flamengo sentir ter pesadelos assim, com atuações bizarras aí do Muralha. E para fechar, o Palmeiras acho que é o concurso, hein? O Palmeiras teve um elenco de filme de terror, assim, teve jogadores que formariam um bom time um bom filme de terror. Deola,
Bruno e Fábio no gol, né? Olha aí, os três jogadores, os três goleiros aí que realmente assustavam na época de Palmeiras. O Eldinho, lateral direito, que veio, jogou no Corinthians também. Esse era outro. O Roman, zagueiro paraguaio, que veio do River Plate. O Márcio Araújo, quem não lembra do Márcio Araújo? Esse era um jogador que a torcida sentia arrepios vendo jogar com a camisa do Palmeiras. Teve Adriano Michael Jackson no ataque do Palmeiras, o Max Pardalzinho. Olha como o time do Palmeiras teve jogadores que é um elenco de filme de terror assim pro time do Palmeiras. O Ricardo Boiadeiro, né, o Neto Baiano. Olha o tanto de jogador que causava. O Daniel Carvalho, né, o jogador Daniel Carvalho que jogou no Palmeiras, Jorge Preá, Betinho, né? O Palmeiras teve realmente jogadores assim para ter pesadelos assim, para causar, para revirar você à noite, ter pesadelos, insônia assim, vendo esses jogadores com a camisa do Palmeiras. O Gerley, lateral esquerdo, que jogou no Palmeiras, é outro jogador que causou ali, teve muito palmeirense tendo pesadelos com esses jogadores na equipe do Palmeiras. Então, aí alguns jogadores assim, tentei relembrar aqui, jogadores que nesse Halloween, né? Jogadores que te fizeram ter pesadelos. Você, torcedor de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, de Corinthians, de Flamengo, de Grêmio, de todo mundo. E acho que fizeram vocês terem pesadelos, arrepios, calafrios vestindo a camisa do seu time aí. E realmente jogadores que realmente acho que você não gostaria de lembrar nesse dia das bruxas aí, nesse Halloween. Mas é isso. Se você lembrar de mais algum jogador aí, deixe nos comentários. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe o vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.